Opinião Minas está de volta. Hoje recebemos o matemático e financista Leopoldo Grarreda. Estamos falando com ele sobre facilidade de crédito e endividamento. Lembrando sempre, você pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail opinião@redeminas.mg.gov.br e também pelo telefone 3209-0009. Professor, assim como está fácil a gente conseguir cartões de crédito, até receber às vezes até sem pedir, também está muito fácil a gente comprar parcelado ultimamente, né? O que o senhor recomenda às pessoas nesse momento? Eu acho que atualmente, né, existe uma facilidade muito grande. É muito comum várias lojas oferecerem já um crediário até da própria loja. E a tentação é muito grande, né, de entrar no financiamento. A perder de vista, né? Até porque muitos comerciantes têm uma prática de se recusar a dar um desconto para quem paga à vista, né? Então, muitas vezes a pessoa é induzida, né, a fazer um financiamento. Esse é um conselho que praticamente todas as pessoas da área financeira dão sempre, né? Fala assim, olha, em vez de dividir, pede um desconto para pagar à vista. Mas como é duro conseguir isso, viu? Na verdade, eu acho que a pessoa não deve pedir, ela deve exigir um desconto à vista, porque do ponto de vista financeiro, não existe nenhum motivo para você penalizar o seu cliente que paga à vista, né, de modo que ele antecipe pagamentos de uma série de pagamentos. Então, se você vai fazer um financiamento em 10 vezes sem juros, hipoteticamente, a pessoa que pagar à vista esse valor, ela está sendo penalizada, porque ela poderia colocar esse dinheiro em qualquer investimento, por exemplo, na poupança ou no Tesouro Direto, e ali na frente fazer todos os pagamentos no mesmo valor, gastando muito menos à vista. Então vamos deixar bem claro para todo mundo, professor, quando alguém numa loja disser para você assim, não, o preço é o mesmo, tanto à vista quanto a prazo, é mentira. É mentira. É mentira. É mentira. A recomendação que eu dou exija o seu desconto. Né? Se o comerciante realmente se negar a dar esse desconto, eu recomendo que se saia dessa loja e procure outra. Né? Eu faço isso, né, com as minhas compras. Quando um comerciante fala, não, realmente o preço é esse, então, eu falo muito obrigado e vou a outra loja e tal. Às vezes até adio a compra, deixo para depois, falo, olha, se não querem me vender de um modo limpo, né, financeiramente, eu não quero nenhum benefício extraordinário, né, eu quero que simplesmente seja feito aquilo que é razoável de fazer, né, que qualquer pessoa da área de finanças consegue fazer a conta facilmente, né, mesmo quem não é da área de finanças, tiver uma calculadora financeira, ele consegue rapidamente calcular qual deveria ser o desconto. Então, se o comerciante se nega a fazer isso e quer me obrigar, né, ou me forçar a fazer um financiamento, eu prefiro não me endividar e saio da sua loja, procuro outro, né? Sempre tem uma loja perto que vende a mesma coisa, né? O brasileiro entrou numa espécie de euforia a partir do meados dos anos 90, professor, com a estabilidade do país e tudo mais. E desde então houve-se uma crítica com relação a gente mesmo, que é o seguinte, o brasileiro olha se aquela prestação cabe no orçamento dele, normalmente, né? Fora isso, ele não olha outras coisas, a taxa de juros e tudo mais. A pessoa deve estar preocupada com isso? O mais importante em qualquer operação de empréstimo, seja financiamento ou cartão de crédito, é a pessoa ficar olhando no custo disso, que é a taxa de juros, né? Tem outros custos de impostos, etc., mas hoje em dia tem o custo efetivo total, né, que todo comerciante, todo banco e instituição financeira é obrigado a informar, que já embute todos os custos e que deveria ser informado. Se você perguntar, eles são obrigados a dizer, e esse custo total é que realmente faz uma diferença, né? Então a pessoa tem que prestar atenção nisso, porque às vezes um financiamento ali onde a prestação é pequenininha, mas por ser muito longa, vai se pagar até várias vezes o valor do bem, né? Então, se a taxa de juros sendo muito alta, né, de acordo com o próprio Banco Central, existem taxas de juros praticadas no mercado de até 25% ao mês, né, em financeiras e mesmo em crediários de lojas. Então, esse tipo de custo é muito caro, né? Um empréstimo feito ali, até às vezes em poucos meses, se paga o dobro do valor do bem, ou às vezes mais, né? Então, a pessoa tem que prestar atenção nisso, porque às vezes o valor da prestação que ela vai pagar, se ela fizer uma pequena poupança de 6, 7 meses, ela consegue comprar o bem
à vista, né? E isso pode ser até mais cedo se houver um desconto aí, né, por parte do Professor, comerciante. nós temos tido notícias ultimamente de vários dramas sociais que se tornaram os empréstimos consignados, né? Como é que o senhor vê essa questão? O que o senhor aconselha, principalmente pessoas mais idosas? Atualmente, né, as instituições financeiras têm dois focos preferenciais que são os clientes preferenciais dos bancos e do setor financeiro em geral, que são os estudantes, as pessoas ali de 18 até 25, 30 anos, e os aposentados, né? O caso específico dos aposentados, eles são um cliente muito desejado dos emprestadores de dinheiro em geral, né? Porque o aposentado ele tem uma renda certa, né, que vem do governo, então ele sabe que o aposentado não vai ser demitido, ele sabe que o aposentado não vai receber atrasado, ele sabe que o aposentado não vai ficar sem receber meses por algum motivo, né, que às vezes quem trabalha em alguma empresa, a empresa pode ter dificuldade financeira e acaba atrasando o salário dos seus funcionários. Então, essa estabilidade de renda que o aposentado tem torna o empréstimo, especialmente o consignado, praticamente sem risco para a instituição financeira. Então, a instituição pode emprestar dinheiro para um aposentado e ela tem uma certeza muito grande que ela vai receber aquilo ali, né? Então, é um negócio muito bom para quem empresta dinheiro emprestar para um aposentado no empréstimo consignado. Mas aí existe um sério problema, né, que, em geral, o aposentado ele tem uma dificuldade maior de, se ele precisar, conseguir uma renda extra, né? Geralmente é uma pessoa que já está fora do mercado de trabalho, né, e não tem mais aquele pique de uma pessoa mais nova tem, né? A pessoa que está aí na faixa dos seus 20, 30 anos fala, poxa, eu estou apertado, vou arrumar mais alguma coisa para fazer, vou fazer um bico, vou correr atrás de alguma coisa e ela tem um pique maior, ela consegue às vezes uma renda extra que o aposentado dificilmente consegue, né? E por outro lado, o aposentado tem gastos muito grandes, né, com remédios, né, em geral, muitas despesas médicas, muitas despesas às vezes pode ter uma dificuldade de locomoção, né, então o aposentado ele costuma ter despesas muito altas e infelizmente a gente sabe que o governo não corrige devidamente as aposentadorias, né? Toda vez que tem um aumento de aposentados, eles saem geralmente a fórceps, né? Como a gente viu agora essa luta ali, o governo regateando 0,16% e tal, para chegar num aumento para o aposentado que não cobre, em geral, a inflação. Então, o aposentado ele sofre muito financeiramente, porque, em geral, a pessoa que às vezes nem tem mais condição até de trabalhar, né, e ele vê a sua renda congelada ali ao longo do tempo. Então, é muito comum o aposentado fazer um crédito consignado, às vezes até num tempo mais longo, e depois de algum tempo aquela prestação ali ele não teria como pagar, aquilo começa a fazer uma falta grande, né, para ele. É melhor fugir desse tipo de empréstimo, professor? Eu acho que qualquer empréstimo, né, o empréstimo é uma ferramenta muito interessante, né, o crédito ele pode ser usado com sabedoria, né? Então, às vezes, se a pessoa tem uma necessidade, o crédito vai ser extremamente útil, né? O que nós não recomendamos, em geral, é que uma pessoa se endivide sem necessidade, né? Isso é uma coisa que no Brasil a gente nota uma diferença muito grande para países desenvolvidos, né? Mas o senhor disse aí no início dessa explicação, dessa abordagem com os aposentados, que os bancos também se interessam muito pelos mais jovens. E por quê? O senhor explicou por que ele se interessa pelo aposentado e por que ele se interessa tanto assim? Os mais jovens, né, especialmente os universitários, né, são um público que interessa muito aos bancos, porque é o pessoal que tem um controle muito menor sobre os seus gastos. Então, é muito mais comum uma pessoa de 20 anos estourar o limite do seu cartão de crédito do que uma pessoa de 60, 70 anos ou de 40. Né? Então, até uma questão de sabedoria mesmo. Mas interessa para o banco que a pessoa, de repente, estoure o seu orçamento? Interessa, porque quando há, por exemplo, um estouro de limite, a primeira coisa que acontece é uma multa por estouro de limite. Né? Então, o banco passa a cobrar taxas maiores, né? E aí, como a pessoa é jovem, geralmente universitário,
em geral, os universitários vêm de uma classe mais favorecida, sempre tem um pai, uma mãe, um tio que pode resolver o problema financeiro dela, ou logo a pessoa vai estar trabalhando, né, com curso superior, então vai ter uma renda por vir ali que poderá resolver a situação. Então, a chance, né, do banco perder dinheiro numa operação dessa é muito baixa, né? E os juros são muito altos, né? Então, tudo aquilo que o banco conseguir ali, ou a instituição financeira, é muito bem-vindo, né? O senhor acha que essa dificuldade do universitário de administrar o orçamento vem do fato de que as pessoas hoje estão entrando no mercado de trabalho com mais idade? Há cerca de 20, 30 anos atrás, as pessoas começavam a trabalhar com 14, 15 anos, né? Existe um pouco disso, né? Porque hoje, especialmente quem tem condição, né, só vai entrar no mercado de trabalho depois de ter um curso superior, até uma pós-graduação, né? E com isso o jovem ele fica sem renda fixa, né? Uma renda própria. Ele vai viver de mesada ali por muitos anos, né? A gente vê hoje a gente até de 30 anos ainda vivendo de mesada, né? Que antigamente isso não acontecia, né? Então existe esse atraso aí, acontece muito. Mas o grande motivo em geral, né, é o descontrole, né? Porque mesmo que a pessoa viva de mesada, né, ela tendo um controle sobre os seus gastos e planejando o que vai ser feito, né, ela consegue levar bem a sua vida financeira sem esses percalços aí, né? Essa é a regra de ouro, né, professor Leopoldo? Nosso tempo acabou, eu queria que o senhor deixasse então um contato. O senhor tem um site, não é isso? Tenho. Eu tenho um Instituto de Pesquisa em Finanças e Investimento, que um dos focos principais nossos é exatamente a educação financeira, né? A gente quer esclarecer o máximo possível as pessoas e a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente em atender a professores, né, de escola, da escola básica, né, do ensino fundamental e do ensino médio principalmente, porque o professor é que pode incutir essa cultura, né? Muitas vezes acaba sobrando sempre para o professor de matemática falar tudo que tem para falar de finanças, né? Hoje em dia a gente já tem um aliado que é o professor de filosofia, né, no ensino médio, que faz com que as pessoas pensem um pouco mais, né? Eu citei o Aristóteles, que é obrigatório aí para os filósofos, né? E ajuda muito a pessoa a ter um controle, né? Então, okay, eu fico professor, à disposição aí. Então é o www.ipfi.com.br, é isso? Perfeitamente. Ok, professor Leopoldo Garrida, muito obrigado pela participação aqui no Opinião Minas de hoje. Eu que agradeço. Opinião Minas, de volta para você amanhã, 8h45 da manhã. Até lá.